Você já se perguntou como funciona um inversor fotovoltaico? Ou como funciona o processo de carga do seu celular ou notebook? Ou ainda, como funciona um carro elétrico? Caso você não saiba, tudo isso e muito mais são aplicações da eletrônica de potência. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que de fato é essa grande área da engenharia elétrica e para que ela serve. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Caio Moraes, atualmente sou doutorando no Instituto de Eletrônica de Potência, da Universidade Federal de Santa Catarina, e já há algum tempo eu venho compartilhando um pouco do meu conhecimento que tenho adquirido ao longo desses anos, tanto no meu Instagram quanto no meu blog, que recebe o nome de Eletrônica de Potência. E agora eu decidi abrir esse canal para ir um pouco além e mostrar as coisas mais na prática. Também acho que assim fica mais fácil transmitir e ensinar um pouco desse conteúdo. E se você tiver interesse de acompanhar minhas postagens no Instagram e os artigos técnicos que eu escrevo lá no blog, vou deixar os links aqui na descrição. Bom, sem mais delongas, vamos ao tema desse vídeo. A eletrônica de potência surgiu da necessidade de se controlar de forma eficiente o fluxo de potência entre dois ou mais sistemas distintos. Isso foi possível graças aos conversores chaveados, que vamos tratar mais à frente nesse vídeo. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente pode dividir a história da eletrônica de potência em três grandes fases e uma pré-história que teve início aqui por volta de 1902 com o surgimento dos retificadores de arco de mercúrio. Esses equipamentos eram utilizados para converter corrente alternada em corrente contínua e eram muito empregados em aplicações industriais de alta potência, em radiotransmissores, em locomotivas elétricas e também na transmissão de energia elétrica em corrente contínua. Então, nesse período da pré-história, digamos assim, o desenvolvimento da eletrônica de potência se deu por meio de dispositivos à base de válvula e de amplificadores eletromagnéticos, e isso durou até o final da década de 40. E só na década de 50 começaram a surgir os primeiros dispositivos semicondutores de potência. Bom, isso marca então a primeira fase da eletrônica de potência, onde as aplicações utilizavam bastante os diodos, os tiristores, e também nessa época surgiram os transistores de junção bipolar, mas eles ainda não eram muito utilizados em aplicações de alta potência. Podemos dizer que esse período marcou então a era dos semicondutores e é considerada como se fosse uma primeira revolução da eletrônica de potência. A partir desses semicondutores foi possível então desenvolver conversores cada vez mais compactos e eficientes. Já na década de 70 surgiram as primeiras aplicações em alta frequência utilizando os dispositivos semicondutores totalmente controlados, como por exemplo os GTO, os GTR e os famosos transistores MOSFETs, que começaram a ser comercializados mais precisamente em 1976 e até hoje eles são massivamente utilizados na indústria. Também nessa segunda fase teve um grande marco na eletrônica de potência, que foi o surgimento dos microprocessadores. Vocês podem achar que não tem muito a ver os microprocessadores com a eletrônica de potência, mas tem sim, eles são muito importantes, já que a partir deles foi possível a gente implementar estratégias de controle e tarefas cada vez mais complexas. Isso abriu um leque absurdo de aplicações dentro da eletrônica de potência. Então podemos dizer que o desenvolvimento dos microprocessadores foi a segunda revolução da eletrônica de potência. Já em 1982 surgiu um dispositivo mais barato e robusto do que os transistores MOSFET na época, que eram os transistores bipolar de porta isolada, também conhecidos como IGBT. E desde então as fabricantes de semicondutores têm trabalhado muito para desenvolver dispositivos cada vez mais eficientes, mais rápidos e mais robustos. Recentemente, os transistores de carbeto de silício, também conhecidos como SiC, têm ganhado bastante espaço no mercado, substituindo os clássicos transistores à base de silício, como IGBT e MOSFET, em várias aplicações. Além do SiC, também tem os transistores baseados em galho, que são conhecidos como GaN, que têm se destacado muito em aplicações de altíssimas frequências, como vocês podem observar aqui nesse gráfico. Eles conseguem operar com frequências na casa de MHz. E o que significa? Significa que quanto maior a frequência, menores os componentes indutivos e capacitivos e menor então o conversor. Assim a gente consegue processar potências maiores com um volume menor, e isso é muito importante para vários tipos de aplicações. Sendo assim, como eu mencionei, o objetivo principal da eletrônica de potência é controlar o fluxo de energia entre uma fonte e uma carga de forma eficiente, com alta confiabilidade, alta disponibilidade, baixo custo, baixo volume e baixo peso. E para isso é necessário a gente integrar várias sub-áreas da engenharia elétrica. A gente pode dizer que a eletrônica de potência é uma área
multidisciplinar, que envolve aí sistemas de controle, a parte de eletrônica, tanto digital quanto analógica, e também a parte de potência, que engloba aí as máquinas elétricas também. E a alma da eletrônica de potência são os conversores chaveados, que nada mais são do que circuitos eletrônicos compostos por um conjunto de interruptores de potência, sejam eles IGBT, MOSFET, SiC, GaN, não importa, e também elementos passivos, como os indutores, os capacitores e os resistores, que juntos eles operam para converter, controlar e condicionar a energia elétrica. Também podemos dizer que o conversor ele faz uma interface entre uma fonte geradora de energia e uma carga, adequando os níveis de tensão e corrente da fonte para a carga. Então nesse exemplo aqui a gente tem um sistema fotovoltaico, né, bastante conhecido aí pela galera da engenharia elétrica, onde a fonte é composta por módulos fotovoltaicos ou um arranjo fotovoltaico e a carga que é a própria rede elétrica, já que o fluxo de energia se dá dos módulos para a rede. A questão aqui é que os módulos fotovoltaicos eles geram uma tensão em corrente contínua e a rede possui uma tensão em corrente alternada. Então o conversor entra no sistema para adequar então, os níveis de tensão e a forma de onda da fonte geradora para com a carga. Então, com base no tipo de tensão que a gente tem na entrada do conversor e na saída, a gente pode classificar os conversores chaveados em 4 categorias distintas. Temos os conversores com entrada em tensão alternada e a saída em tensão contínua, também conhecidos como retificadores. Os conversores que possuem uma tensão na entrada em corrente contínua e na saída também em corrente contínua. Nesse caso, o objetivo aqui é reduzir ou elevar o nível da tensão de entrada, dependendo da aplicação. Os conversores que possuem uma tensão contínua na entrada e uma tensão alternada na saída, também conhecido como inversores, que é o exemplo que eu mostrei aqui no slide anterior. E os conversores que possuem uma tensão alternada na entrada e também alternada na saída. Nesse caso, o objetivo é controlar tanto a amplitude quanto a frequência da tensão da entrada. Existem também os conversores que fazem essa conversão de forma indireta, ou seja, primeiro eles convertem, por exemplo, de tensão alternada para tensão contínua e depois de contínua para alternada novamente. Isso aqui é um exemplo clássico dos inversores de frequência, muito utilizados para o acionamento de máquinas elétricas. Também podemos classificar os conversores chaveados em unidirecionais ou bidirecionais. Vamos supor um sistema no qual uma carga é alimentada com uma tensão contínua a partir da rede elétrica, passando por um conversor CA-CC ou um retificador. A rede elétrica aqui pode então fornecer energia para a carga e também para a bateria através desse outro conversor do tipo CC-CC. E quando a rede elétrica apresentar uma falha, a bateria assume a carga, a alimentação da carga por meio desse mesmo conversor. Então observe que o primeiro conversor ele aceita o fluxo de potência apenas em um sentido, da rede elétrica para a carga. Já o segundo conversor ele aceita um fluxo de potência em ambos os sentidos, tanto da rede para a bateria quanto da bateria para a carga. Então nesse caso, o primeiro ele é dito como um conversor unidirecional e o segundo como um conversor bidirecional. Deixando um pouco a teoria de lado, vamos agora entrar na prática e ver alguns exemplos de aplicação da eletrônica de potência. Começando aqui com as famosas fontes chaveadas, que já é bem conhecida do pessoal por serem muito utilizadas em computadores e em qualquer outro aparelho eletrônico que é ligado na tomada. Então aqui a gente tem um exemplo de uma topologia bastante simples de uma fonte chaveada. Existem inúmeras topologias diferentes, mas nesse caso aqui a gente tem primeiro um estágio retificador diodo comum, que faz a conversão então da tensão alternada da rede elétrica para uma tensão contínua, e depois a gente tem um conversor chaveado que regula essa tensão e adequa ela aos níveis demandados pela carga. Outra aplicação muito conhecida são os no-breaks, também conhecido como UPS. Eles são utilizados normalmente junto a computadores e existem basicamente duas topologias de no-break, as topologias offline e as topologias online. No caso da offline, a carga ela é primariamente alimentada pela rede elétrica, né, em uma operação normal, e aqui a rede elétrica, além de alimentar a carga, ela também pode carregar o banco de baterias através desse conversor CA-CC. A partir do momento que a rede apresenta uma falha, essa chave ela é comutada para o sistema de baixo e aí a bateria passa a fornecer energia para a carga através de um conversor CC-CA. Qual que é o problema aqui? Que o tempo necessário para fazer essa comunicação pode causar uma interrupção momentânea da carga. Já no caso online, a carga é alimentada continuamente pelos conversores, então a energia gerada pela rede elétrica é utilizada para carregar tanto as baterias quanto fornecer energia para a carga.
O interessante aqui é que a tensão fornecida na saída é sempre uma tensão com uma qualidade muito boa, pouco conteúdo harmônico e bem regulada, e a partir do momento que a rede apresenta falha, a bateria assume instantaneamente a alimentação da carga e ela não enxerga essa transição entre a rede e a bateria, diferentemente do caso anterior. E não se engane achando que esses no-breaks são utilizados apenas para computadores. Existem sistemas de altíssima potência que são utilizados para alimentar uma casa inteira por vários dias, e também data centers, né? Esse tipo de aplicação é muito comum em data centers. Outra aplicação da eletrônica de potência que tem ganhado muito destaque nos últimos anos são os veículos elétricos e híbridos. Aqui eu trago o esquemático de dois carros diferentes. O primeiro deles é um carro híbrido do tipo plug-in, que a gente consegue carregá-lo a partir de uma tomada. E nesse caso a gente tem um motor a combustão, que ele é acoplado a um gerador elétrico. Então, conforme esse motor gira, o gerador ele gera uma tensão alternada trifásica na sua saída, que é convertida então para uma tensão contínua. Ao mesmo tempo, a gente tem um banco de baterias que também fornece energia e pode ser carregado através de um carregador que ele é interno ao veículo e é plugado então externamente a uma tomada. Então toda essa energia gerada pelo banco de baterias e também pelo motor a combustão é utilizada pelo motor elétrico de tração através de um conversor CCCA, ou um inversor trifásico nesse caso. Já a estrutura de um carro totalmente elétrico ela é bem mais simples, como vocês podem perceber. É utilizado apenas um banco de baterias que normalmente é muito maior do que aqueles utilizados nos carros híbridos, e esse banco ele fornece energia diretamente ao motor elétrico através de um inversor trifásico. Nesse caso também existe um carregador interno no veículo utilizado para carregar as baterias a partir de uma tomada externa, né? E quando eu falo de veículos elétricos, eu não estou falando apenas dos carros, mas existem várias outras alternativas, como os monociclos, as bicicletas, as motos e também veículos de grande porte. Já temos hoje em dia ônibus totalmente elétricos, temos os trens, aviões que estão se tornando mais elétricos e também os navios. Indo um pouco agora para as aplicações em energias renováveis, temos o inversor fotovoltaico que eu já mencionei anteriormente. Nesse caso, uma topologia típica de um inversor fotovoltaico ela é composta por dois estágios. Um estágio primeiro CC, que é responsável por elevar a tensão do módulo fotovoltaico para níveis adequados ao inversor e também por garantir a máxima extração de potência do módulo fotovoltaico. E o estágio inversor, então, que converte essa tensão contínua em uma tensão alternada para injetar a energia gerada pelo módulo na rede elétrica. Já nos sistemas eólicos temos a turbina acoplada a uma caixa de engrenagens e também a um gerador síncrono, responsável por gerar aqui energia elétrica, uma forma de onda alternada e trifásica. Depois é utilizado então um conversor do tipo CACC, um retificador trifásico que converte essa tensão alternada em tensão contínua. E a partir dessa tensão contínua, que a gente chama aqui de barramento CC, a gente tem um inversor então que converte novamente essa tensão para uma tensão alternada, mas agora sim uma tensão bem controlada para injetar essa energia gerada na rede elétrica. E por fim trago para vocês uma aplicação que tem ganhado muito destaque ultimamente, que são as microredes. Esses sistemas eles são compostos por diversas fontes de energia distintas, como as eólicas, solar, células a combustível, a própria rede elétrica. Também temos fontes secundárias como gerador a diesel, e elas são todas integradas para alimentar cargas específicas que podem ser um bairro, um condomínio ou um hospital que exige um fornecimento de energia continuamente, né, sem interrupção. Também podemos interligar essas fontes a sistemas de armazenamento de energia, como baterias, flywheels ou outros tipos de armazenamento, e isso tudo tem que funcionar de forma conjunta e de forma harmônica, né? E para isso é necessária estratégias de controle bastante complexas que envolvem comunicação entre os conversores e algumas estratégias de tomada de decisão. E por isso esse tipo de aplicação tem ganhado bastante destaque dos pesquisadores ultimamente, e várias propostas têm sido estudadas na literatura. Então pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo. Acho que antes da gente entrar nesse mundo da eletrônica de potência e começar a estudar os conversores chaveados mais a fundo, é essencial definir esse conceito e explicar um pouco mais sobre a importância da eletrônica de potência na nossa sociedade. Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar um equipamento eletroeletrônico do nosso dia a dia que não envolva a eletrônica de potência, desde os nossos smartphones, notebooks, televisão, aparelhos eletrodomésticos, passando pelo sistema de geração de energia, transmissão, os veículos elétricos, enfim.
O leque de aplicação é muito vasto, se eu fosse falar de todas elas aqui, eu passaria horas e horas conversando. Além disso, a eletrônica de potência tem um futuro muito promissor, já que cada vez mais a gente ouve falar das fontes de energias renováveis, dos veículos elétricos, e com os avanços da tecnologia, as possibilidades de aplicação da eletrônica de potência se tornam cada vez maiores. Então, se você curtiu esse vídeo, quer saber mais sobre esse assunto, quer aprender um pouco mais sobre essa grande área da engenharia elétrica, se inscreva no canal, deixe seu curtir e até o próximo vídeo.